Derrite, eu preciso fazer aqui rapidamente uma lembrança rápida do que nós tivemos. Nesse final de mandato, desse seu segundo mandato como deputado, pós a sua atuação como secretário de Segurança, que praticamente tomou esses últimos 4 anos, você pediu para voltar à Câmara dos Deputados para poder relatar exatamente o PL antifacção. No momento em que a sensação dos brasileiros é que as facções criminosas, em que pesem as ações de várias das polícias do país, e você esteve à frente da principal e da maior delas, a sensação é que o governo federal não atua contra o crime organizado. Daí a sensação de crescimento e, obviamente, sem fronteiras. Não apenas sem divisas estaduais, como sem fronteiras, dado que o próprio governo americano decidiu classificá-las como organizações terroristas. O desafio hoje da segurança pública está muito maior justamente pela omissão do governo federal nesses últimos anos? Sem dúvida alguma, Piotr. O maior problema hoje público do país é a segurança pública. Mas não é a segurança pública somente aquela que aflige o cidadão, o roubo de celular, o roubo de veículo, o roubo a transeunte. O crime organizado ele se infiltrou em vários segmentos da sociedade. E por que isso aconteceu? A gente tem que entender todo esse processo. Não foi da noite para o dia, mas foi a negligência do Estado, representado pelos seus governantes em diversas esferas, que não conseguiram conter o mal logo no início. É como se fosse um incêndio. O bombeiro ele atua no princípio da chama, o princípio do incêndio. É muito mais fácil de apagar incêndio. Depois que ele toma as proporções grandes, fica muito mais difícil você conter. E hoje o Brasil, nós estamos vivendo um incêndio generalizado no país quando se fala em segurança pública. O PCC, Primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, são as duas maiores organizações criminosas transnacionais, que eu classifico como organizações terroristas. Elas começaram em São Paulo, no Rio de Janeiro, e foram crescendo, rompendo as barreiras dos seus estados, tinham atuação em todo o território nacional e extrapolaram essa atuação para outros países. E para entender como isso aconteceu, eu classifico assim, o crime organizado encontrou o solo mais fértil possível. Sucessivos governos do PT, em especial 5 governos do PT, 3 do Lula, 2 da Dilma, negligenciando esse grave problema e o crescimento exponencial do crime organizado. E aqui em São Paulo, quem era o governador por 4 mandatos? Geraldo Alckmin. Então essa dobradinha de Alckmin e Lula, que estão juntos agora, presidente e vice-presidente, ambos negligenciaram a existência e o crescimento do crime organizado, subestimaram o poder do crime organizado e não prepararam a estrutura de combate ao crime no país para conter esse avanço. Então, o crime organizado, que tem como principal fonte de receita o tráfico e o tráfico internacional de drogas, cresceu economicamente de forma exponencial. Para vocês entenderem, o Brasil não tem nenhuma fazenda que produz cocaína. Não existe nenhum lugar no nosso país que produz. Mas os maiores produtores são os nossos vizinhos, Peru, Colômbia e Bolívia, os países andinos. A droga que entra no Brasil, majoritariamente, vem da Bolívia. Não existe um sistema de controle de fronteiras, nunca existiu no nosso país. A droga entra com muita facilidade, aliás, o Lula, ele contingenciou, tirou do orçamento 4,3 bilhões agora, do orçamento das Forças Armadas, do CISFRON, que é o Sistema de Fronteiras do Exército Brasileiro. Ele tirou. Ou seja, é uma porteira aberta o que tem no Brasil. Sim. Não existe nenhum controle. Aí as pessoas podem falar, pô, Derrite, mas são 17 mil quilômetros de fronteira seca, é possível? Não, não é possível você colocar a cada 5 metros um policial ou alguém das Forças Armadas para ficar ali, mas você tem tecnologia para isso, para suprir essa deficiência. Então a droga entra com muita facilidade. Ela vem da Bolívia, passa pelo Mato Grosso do Sul, pelo Paraná, entra em São Paulo, com 2 principais objetivos e destinos. Primeiro, o mercado consumidor interno. O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. E o segundo ponto, para o Porto de Santos, que hoje, lamentavelmente, é o segundo maior exportador de cocaína do mundo, só perde para o Porto de Guayaquil, no Equador. E o PCC entendeu essa rota do tráfico internacional de drogas como uma fonte de receita gigantesca, porque o quilo da pasta base que eles pagam $1.000 lá na Bolívia é vendido aqui no Brasil a $5.000, depois que é feita toda essa mistura para vender a droga, e chega na Europa, por conta da associação que o PCC tem com a 'Ndrangheta na Itália, essa organização criminosa também lá da Itália, para a distribuição
da droga na Europa Ocidental é vendida a $50 mil o quilo, em alguns locais da Ásia é $80 mil. Então, é um lucro assim gigantesco. E o PCC tem isso como principal fonte de receita. Então, não tem como a gente conter e combater o crime organizado se a gente não atacar e asfixiar financeiramente. É o caixa do crime organizado e ninguém está fazendo isso. Aqui em São Paulo, qual foi a nossa estratégia? Porque nós não temos a competência, segurança jurídica, quando eu falo competência, Sim. de atuar no Porto de Santos. Eu não podia atuar, porque é competência da União. Os aeroportos internacionais só podem atuar Polícia Federal, Receita Federal, Porto de Santos, Polícia Federal, Receita Federal. Nós fazíamos algumas operações conjuntas, sim, mas não o suficiente para que esse volume de cocaína que sai diariamente do Porto de Santos, com destino para a Europa, para a Ásia, como eu mencionei, para a gente controlar esse fluxo de caixa, principal fonte de receita do crime organizado. Então, o maior desafio hoje do nosso país, e aí qual que é o problema após isso? Se eles estão ganhando e lucrando exponencialmente com o tráfico e tráfico internacional de drogas, eles vão precisar fazer o branqueamento de capitais, que a gente chama, lavagem do dinheiro em setores da economia. E aí, ao longo dos anos, perceba que há uns 20 anos atrás, falava-se que o PCC lavava dinheiro em lojas de carro na zona leste de São Paulo. Ninguém fala mais sobre isso. Por quê? Porque eles passam, o volume é muito grande de dinheiro, eles passaram de loja de carro para postos de combustíveis, usinas. O PCC tinha 4 usinas. De etanol? A Operação Carbono Oculto, que é uma operação do Estado de São Paulo, tem que frisar isso, porque até nisso eles mentem, quiseram mentir na época da Operação Carbono Oculto, como se fosse do governo federal. A operação começou com o núcleo do GAECO de Guarulhos e de São José do Rio Preto. Identificou mais de 1.000 postos de combustíveis que faziam lavagem de dinheiro do PCC. E aí teve toda essa grande operação, enfim. Então, eles começaram lavando dinheiro com lojas de carros, passaram para o setor de combustíveis, mas eu estou falando aqui de mais de 140 bilhões de reais que foram identificados na Operação Carbono Oculto e lavagem de dinheiro do PCC. Tente, a gente vai entrar também dentro da sua plataforma como candidata ao Senado da República. Eu sei que você está trabalhando também na campanha, como conselheiro de segurança, na campanha do Flávio Bolsonaro. Vou trazer meus colegas aqui, porque a Paula tem suscitado esse debate sobre exatamente como implementar diante da situação. Paula, por favor, sua pergunta. Boa noite. Boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Boa noite, Piotr, Lucas, professor Suano, Edilson Salgueiro. Um prazer estar aqui. Eu vou ficar no tema da segurança pública, PL antifacção, e falar um pouquinho sobre o orçamento da segurança pública em outras oportunidades, em outras entrevistas, deputado, inclusive enquanto o senhor foi secretário de Segurança Pública aqui do Estado de São Paulo. O senhor admitiu ali, confidenciou que muitas vezes faltava dinheiro, recursos para a segurança pública. Aliás, se a gente falar com qualquer ali gestor na área de saúde, educação, segurança, falta realmente recurso. Tem salários, equipamentos, tecnologia, treinamento de pessoal, enfim, demanda custo e investimento contínuo. No PL antifacção, foi incluída, salvo engano, acho que no Senado, que o senhor foi o relator do projeto, um dispositivo para criar um mecanismo de financiamento de ações de enfrentamento ao crime organizado, uma delas usando a tributação de bets. Salvo engano, o senhor retirou esse dispositivo, não passou. E eu queria saber por que esse dispositivo foi retirado, se o senhor entende que há uma abertura mais para frente, de repente, para se discutir essa possibilidade ou outras possibilidades, porque o dinheiro precisa vir de algum lugar. O cobertor é curto, o dinheiro é finito, toda a área demanda ali os seus investimentos e a gente precisa, o governo, o Estado precisa equacionar como resolver isso. Então, queria ouvi-lo a esse respeito. Não, excelente pergunta, Paula. Primeiro, para deixar muito claro para quem nos assiste, que eu mantive na integralidade a proposta que veio do Senado. Para mim, que a proposta criava um CID-BETS, um imposto, parte da tributação de 15% ia para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Achei que era até pouco, mas eu mantive os 15% para não ter que alterar. Mas, infelizmente, isso foi derrubado pelos próprios deputados durante a votação do PL antifacção. Isso foi contra a minha vontade. No meu relatório, eu mantive na integralidade para que a gente criasse essa nova fonte de receita através das bets. Aliás, eu sou contra as bets, mas já que ela existe, a gente teria criado aí uma oportunidade. Não quer dizer que a gente não possa fazer mais para frente. Eu acho que é um caminho sim. Mas antes de falar dessa possibilidade, essa nova fonte de receita para financiamento da segurança pública, que pode ser através da tributação das bets, é importante a gente ressaltar, e a minha experiência aqui como secretário de Segurança Pública me traz os dados e as evidências necessárias para o que eu vou falar aqui. Eu administrava um orçamento anual de mais ou menos 20 e poucos bilhões de reais só da pasta da Secretaria de Segurança Pública. É claro que a maior parte
vinculada à folha de pagamento dos policiais, mas uma boa parte era custeio e investimento, alguns bilhões de reais. Vou pegar só a parte do investimento em segurança pública anualmente que nós tínhamos aqui para aquisição de viaturas, de equipamentos, para reformas ou construção de instalações policiais, sejam delegacias, quartéis da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Chegamos a ter 1,3 bilhões de reais por ano para investimento na pasta da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Sabe qual era o repasse anual do governo federal para o Estado de São Paulo, para a pasta da Secretaria de Segurança Pública, para investimento de segurança pública? 50 milhões de reais. Que é o estado que mais contribui com o envio de impostos ao governo federal. Tem um estudo que eu não sei a base científica dele, mas muito usado, que diz que a média aqui em São Paulo, de cada 100 reais que a população paga de impostos, 9 reais voltam para São Paulo como recursos aí para políticas públicas. Mas na Secretaria de Segurança Pública, veja vocês, o Tesouro do Estado, o governador, investia cerca de 1,3 bilhões de reais, 1 bilhão e 300 milhões de reais na segurança pública e recebia do governo federal 50 milhões, que não dá para fazer absolutamente nada. Então, o próprio Fundo Nacional de Segurança Pública nunca foi priorizado pelo governo federal. Aí é que está a questão. Eu não digo, lógico que aumentar a fonte de receita, como esse das bets eu achei interessante, tanto é que eu mantive no meu relatório. Mas, para além de criar novas fontes de receitas, nós precisamos priorizar a segurança pública. Ora, segurança pública não pode ser prioridade só em debate político em ano de eleição. Sem investimento, a gente não consegue trabalhar e produzir melhores resultados. Dados do Ministério da Fazenda desse ano, o governo federal, o governo Lula, do PT, disponibilizou 0,4% do orçamento para a segurança pública. Como que esse governo vai falar que prioriza a segurança pública? Eles nunca priorizaram. Agora, no ano de eleição, eles ficam com esse proselitismo político, dizendo que segurança pública é prioridade, enfim. Então, o Fundo Nacional de Segurança Pública ele precisa mudar a maneira como ele existe o repasse para os estados. O governo federal tem que apoiar os estados, tem que custear, inclusive, os presos por tráfico de drogas, que é um crime de competência federal, mas que as prisões são realizadas majoritariamente nos estados, ajudar, inclusive, a custear os presos dos presídios. Enfim, tem muita coisa para se fazer, mas a verdade é que, dentro do orçamento da União, quando esse orçamento é elaborado, o governo federal nunca priorizou a segurança pública e o repasse para os estados é irrisório. Quanto deveria ser o mínimo de investimento? Olha, se a gente falar em percentual, se a gente tem 1,3 bilhões aqui do próprio estado, o governo federal tinha que, no mínimo, o dobro disso para ajudar a custear a segurança pública. É desarrazoado, e quando eu faço uma comparação com saúde, com educação e segurança pública, e não estou querendo dizer que tem que tirar dinheiro da saúde e da educação, que fique claro, não é, mas tem que ser proporcional. Mais ou menos, uns 30%, dos 100% do orçamento, mais ou menos 30%, Estado, União e município, eles são divididos na saúde e na educação. Quando chega na segurança pública, 90% é custeado pelos estados, pelos governos estaduais, um percentual um pouco maior pelos municípios por conta do crescimento das polícias municipais, das antigas guardas municipais, das polícias municipais. Então, as prefeituras investem bastante em segurança pública ou investem, mesmo que não tenha guardas municipais, nos sistemas de monitoramento. Até o programa Muralha Paulista, que a gente criou aqui, a política pública, acabou aumentando o investimento por parte dos municípios, mas o governo federal é irrisório. Então, comparando saúde, educação e segurança, a gente tinha que buscar pelo menos essa similaridade com as outras pautas. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo
e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.